ser gravado, para posteriormente ser disponibilizado tanto aos participantes do Congresso, como depois mais tarde também ao público em geral, através da página de YouTube da Associação Riscos, bem como do site oficial da Riscos. Assim, caso algum dos palestrantes, algum dos oradores se opuser à disponibilização desta gravação, então pedia para dar a indicação pelo chat da plataforma Zoom, para que depois pudéssemos então fazer alguma edição do vídeo antes de o disponibilizar. Se concordarem, então será disponibilizado na íntegra. Sobre as comunicações, gostaria de dizer também que temos previstas 5 apresentações neste painel. Cada intervenção estipulamos 15 minutos para a apresentação dos trabalhos científicos que têm vindo a ser realizados então pelos autores que temos aqui presentes. E gostaria também de chamar a atenção aos participantes que assistirem ao webinar sobre o momento de debate. Está previsto no fim deste painel decorrer um debate e, portanto, no caso de terem alguma questão, alguma dúvida, quererem fazer algum comentário, agradecia então que nos fossem fazendo chegar, à medida que as apresentações vão sendo transmitidas e vão sendo feitas, que nos fossem fazendo chegar através do chat da plataforma Zoom também as respectivas perguntas. No final, então, de todas as comunicações, nós então transmitimos as perguntas aos respectivos autores e podemos então aqui fazer um espaço de debate no final. Uma vez que já são 9h05 da manhã, já passaram os 5 minutinhos desde o início do webinar, então iria dar início ao painel. Então subordinado ao tema da gestão de riscos. A primeira apresentação do painel foi elaborada pelo professor Dr. António Tâmio de Almeida, professor catedrático emérito no Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, e realizou uma apresentação sobre as métricas de resiliência, uma reflexão conceptual no contexto da gestão do risco. Vamos então ver a sua apresentação. Bom dia ou boa tarde a todos os participantes do Congresso. Saúdo os seus organizadores por esta iniciativa, espero que tenha muito sucesso. Tenho muito gosto em participar e lamento não estar presente, mas não tenho condições para estar. Esta é uma forma também de manifestar resiliência perante a situação do país, é esse o tema da minha apresentação, espero que possam ver e desejo muita saúde a todos. Muito obrigado. Boa tarde a todos presentes. O tema da minha apresentação é o conceito de resiliência e a sua quantificação aproximada. A métrica refere-se à quantificação no sentido matemático e não no da poesia. A resiliência ganhou no tempo presente muita notoriedade e passou a ser uma palavra moda, mas é uma palavra antiga que tem sido aplicada sucessivamente em diferentes domínios. A resiliência é utilizada como uma capacidade de reabilitação e adaptação após um evento danoso. A quantificação, a métrica, pode ser um instrumento de gestão indispensável para o conceito de ser eficaz. De onde vem a palavra? Do latim, como se indica no slide, e no português veio do inglês. Na figura mostram-se os diferentes domínios em que a palavra tem sido aplicada há mais de 2000 anos. No método científico, na mecânica dos materiais, na psicologia, na ecologia. O uso da palavra resiliência na literatura em inglês passou a ter um aumento muito significativo, de tipo exponencial, na década de 70 no domínio da ecologia. Na atualidade, em tempo de pandemia, a resiliência passou a ter um lugar de relevo na política, como se pode observar na designação deste plano do governo português para o pós-Covid. A pandemia deu muita relevância à resiliência. Apresenta-se uma definição possível de resiliência. A resiliência pode ser definida como a caracterização da capacidade de recuperar o nível de funcionalidade ou benefício social de um sistema, uma comunidade ou sociedade após a ocorrência do evento. Pode ter simultaneamente muitas dimensões.
Exemplifica-se o modo de quantificar as perdas após um evento em diversas dimensões. Quantifica-se a perda relativa entre 0 e 1 em cada uma e forma-se um indicador total composto. As incertezas poderão estar associadas a probabilidades. Nesta representação superesquemática mostra-se a evolução da função composta das perdas relativas que designamos por vulnerabilidade. Antes do evento temos o domínio do risco e após o evento temos o domínio da reabilitação e da resiliência. Indica-se o que se designa por triângulo de resiliência, em que x é o valor do dano a recuperar, entre 0 e 1, e y o tempo de recuperação. Grau de resiliência adimensional. É definido como o valor da relação entre duas áreas, a área A resiliente e a área total P de perdas mais a área A. Considerando uma evolução linear e um intervalo de tempo de controle de referência, obtém-se uma expressão muito simples para caracterizar a resiliência numericamente. Aqui está a expressão simplificada com as variáveis em função de x, função da resistência, em função de y, função da rapidez na recuperação. Ambas são adimensionais, podendo estar associadas a probabilidades. Esta expressão do grau de resiliência permite o traçado de linhas igual ao valor desse grau em função das variáveis vulnerabilidade máxima decorrente do evento e tempo de recuperação. Este espaço possibilita a execução de análises e estratégias de gestão. O espaço pode ser dividido em 4 subespaços de acordo com os valores relativos das variáveis operacionais que controlam o grau de resiliência. Região A muito resiliente, região 4 pouco resiliente e as outras são intermédias, mais danos ou mais lentas a recuperar. O espaço de resiliência pode ser associado a modelos de recursos disponíveis humanos e financeiros para aumentar o grau de resiliência após um evento. Pode ser um modelo linear simples, como se mostra, sendo AX e AT fatores de conversão. Por exemplo, aumentando a rapidez de recuperação com um custo adicional ZT. Obviamente é necessário ter recursos adicionais para além do recurso ZX estritamente necessário. Como aumentar a resiliência potencial de um sistema antes de um evento? Diminuindo o risco, ou seja, diminuindo a vulnerabilidade potencial, que é a gestão do risco, possibilitando a maior rapidez possível da recuperação. O ideal são os dois fatores. Gerir a resiliência constitui um processo permanente. Depois de definir um objetivo, há que dizer que a resiliência é mais do que resistência, inclui o controle das vulnerabilidades e a gestão da recuperação o mais rápida possível. Indispensável é sempre a vontade e a capacidade política e o envolvimento da sociedade. Muito obrigado. Muito obrigada ao professor Dr. António Tâmio de Almeida por esta apresentação. Temos pena que não esteja aqui connosco para discutirmos também o seu trabalho. No entanto, fico muito grata por nos ter feito chegar a sua apresentação. Passamos então, damos seguimento ao programa e seguimos com a intervenção da doutoranda Sílvia Monteiro Fonseca, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, que preparou uma apresentação com o título Como melhor gerir os incidentes críticos, estratégias disfuncionais, stress e resiliência em profissionais de emergência médica. A quem está a assistir a esta comunicação, que resulta de uma colaboração entre a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto com o Instituto Nacional de Emergência Médica e se intitula Como melhor gerir os incidentes críticos, estratégias disfuncionais, stress e resiliência em profissionais de emergência médica. Então, de facto, os profissionais de emergência médica pré-hospitalar, nomeadamente os que estão integrados no INEM, apresentam um comprovado risco de adoecimento psicológico. Recentemente, esta propensão aumentou com as exigências acrescidas que a pandemia Covid-19 trouxe, nomeadamente ao nível do stress, da ansiedade, do trauma, entre outros. Para além destes stressores, o risco de adoecimento psicológico poderá também ser potenciado pelas estratégias de coping utilizadas por estes profissionais, em especial as estratégias disfuncionais e de evitamento, como por exemplo o consumo de substâncias ou a negação e evitamento.
Estas estratégias constituem-se como um processo de gerir os incidentes críticos e envolvem um conjunto de esforços e mudanças cognitivas e comportamentais. Para podermos prevenir e intervir na utilização destas estratégias de coping disfuncionais, importa perceber se nos devemos focar, por exemplo, nos recursos pessoais destes profissionais ou então em fatores ocupacionais. Por exemplo, se devemos trabalhar a capacidade de ser resiliente enquanto um processo de adaptação a eventos estressantes e adversos, ou se, por outro lado, devemos trabalhar a percepção de stress destes profissionais enquanto um estado psicológico negativo e um estado de desequilíbrio entre os recursos individuais e as exigências contextuais, portanto, no qual os recursos dos indivíduos não são suficientes para enfrentar as exigências do contexto. Contudo, este tema tem sido pouco investigado, especialmente com profissionais de emergência médica pré-hospitalar. São também escassos estudos que analisem simultaneamente o coping disfuncional, resiliência e stress e que procurem identificar os preditores das estratégias de coping disfuncionais. Assim, este estudo pretende preencher estas lacunas e tem como objetivo principal analisar o impacto da resiliência do stress nas estratégias de coping disfuncionais dos técnicos de emergência médica pré-hospitalar, os TEP, que desempenham as suas funções no INEM. Mais especificamente, pretende-se também conhecer os níveis de coping disfuncional, stress e resiliência e analisar a sua variação em função de características sociodemográficas e profissionais. Neste estudo participaram 502 TEP, em média eles tinham cerca de 35 anos de idade e 8 anos de experiência profissional, a maioria era ainda homem, estava casada ou em união de facto, tinham filhos e pertenciam à delegação sul, seguida da delegação norte e da delegação centro. Para avaliar estas variáveis, portanto, para avaliarmos o coping disfuncional foi utilizado o GRIF-COPE, para a avaliação da resiliência foi utilizada a Resilience Scale, que comporta aqui duas dimensões, a aceitação de si e da vida e a competência pessoal, e depois temos também um score total, e depois para a avaliação do stress percepcionado ou percebido, utilizamos a Anxiety, Depression, Stress Scales. Todas estas tinham bons valores de consistência interna considerados como bons a muito bons e até excelentes. O critério de inclusão foi participar em profissionais com pelo menos um ano de experiência profissional e a amostra representou cerca de 52% da totalidade de TEP existentes a quando a recolha de dados. Os questionários foram entregues em versão impressa e dentro de um envelope que estava fechado e era um envelope anónimo e foram assegurados todos os pressupostos éticos e deontológicos. Então, no que respeita ao objetivo de conhecermos os níveis de coping disfuncional, stress e resiliência, podemos ver neste quadro as médias encontradas, situando-as aqui nos valores extremos das escalas. Através dos níveis de resiliência que são definidos na literatura, verificamos também que a maioria dos TEP apresentou níveis de resiliência moderados e moderados a elevados, bem como também níveis baixos de stress e níveis baixos de estratégias de coping disfuncionais e de evitamento. Portanto, isto poderá indiciar que os TEP mobilizam menos estratégias de coping desadaptativas, porque provavelmente percepcionam menos stress e porque também apresentam mais recursos pessoais para conseguir fazer face a estas situações. Na análise das variáveis em função de características sociodemográficas e profissionais, apenas foram encontradas diferenças significativas para o stress e coping disfuncional em função do género, em que as mulheres apresentaram níveis mais elevados de stress e de coping disfuncional comparativamente aos homens, ainda que se saliente que os coeficientes de correlação sejam considerados como relativamente baixos. Portanto, as mulheres parecem ser mais vulneráveis a estímulos potencialmente traumáticos aos quais são expostas diariamente e, além disso, ao recorrerem a estratégias mais disfuncionais e, portanto, a recorrerem mais a estratégias de coping de evitamento, estão também mais propensas e estão a aumentar a sua propensão para o desenvolvimento de psicopatologia, como, por exemplo, perturbações de stress e perturbações de trauma.
Por fim, para analisarmos o impacto da resiliência e do stress no coping disfuncional dos TEP, realizaram-se modelos de regressão. A resiliência sozinha apenas explicou 5,1% da variância explicada do coping, enquanto que com a introdução e a adição do stress neste modelo, esta variância explicada aumentou para 25,7%. Portanto, parece existir efetivamente um maior peso do stress que os profissionais experienciam para a utilização de estratégias mais desadaptativas em comparação com a resiliência. Por outro lado, no primeiro modelo, vemos que apenas contribuiu significativamente à aceitação de si e da vida, uma dimensão da resiliência, e que se nota aqui que assume uma relevância especial na utilização de estratégias mais disfuncionais. Verificamos ainda que esta aceitação de si e da vida contribuiu significativamente no primeiro modelo, mas deixou de ser significativa com a introdução do stress, e por essa razão exploramos a existência de efeitos indiretos. Então, explorando o efeito indireto, um efeito mediador, no qual o stress poderá estar a influenciar a relação entre a aceitação de si da vida e o coping disfuncional, vemos aqui também que esta linha a tracejado representa esta relação entre a aceitação de si da vida e o coping disfuncional sem a influência do stress. Ou seja, o que nós verificamos foi que quanto menos os profissionais se aceitavam a si e a vida, maior eram os níveis de stress. Por sua vez, quanto maiores eram os níveis de stress, maior era a utilização de estratégias disfuncionais. Porém, caso o stress estivesse presente, o designado efeito direto ou direct effect, a menor aceitação de si e da vida já não conduzia a um elevado coping disfuncional. E quando o stress não estava presente, já existia esta relação, que é o chamado total effect. Portanto, quer isto dizer que na presença de stress, que é muito comum no contexto ocupacional destes profissionais, o efeito protetor da aceitação de si e da vida para a utilização de estratégias de coping disfuncionais é efetivamente anulado. Quer isto dizer que o que mais influencia este coping disfuncional e de evitamento é de facto o stress que é experienciado por estes profissionais. Para concluir, apesar de algumas limitações subjacentes a este estudo, como se tratar de um estudo transversal e retrospectivo, podemos dizer que existe de facto uma necessidade, e cada vez mais premente com a evolução da pandemia Covid-19, de adequar medidas e políticas institucionais às necessidades psicológicas destes profissionais. Segundo os nossos resultados, estas medidas deverão ser mais focadas na gestão do stress face aos incidentes críticos e menos na promoção de características pessoais protetoras, como é o caso aqui da resiliência. Estas medidas revestem-se de facto de particular relevância, pois ao reduzir a utilização de estratégias de coping disfuncionais, estamos a realizar um trabalho que é fundamental para a gestão dos stressores ocupacionais e para a prevenção de psicopatologia, como psicopatologia relacionada com stress e relacionada com o trauma, que é muito comum neste contexto ocupacional. E com isto estamos por terminada a nossa apresentação. Queríamos agradecer a vossa atenção e estamos disponíveis para qualquer dúvida que queiram ver esclarecida. Muito obrigada. Agradeço a apresentação feita pela doutora Ana Silvia Fonseca. Aproveito para referir que este foi um trabalho desenvolvido por outros autores, nomeadamente a doutora Sónia Cunha, o doutor Rui Campos e a professora doutora Cristina Queiroz, que se encontram aqui connosco no caso de haver algum participante que queira tirar alguma dúvida e fazer alguma questão. De seguida, a próxima comunicação será sobre gestão del riesgo participativa como medio hacia la transformação adaptativa de comunidades e territórios vulneráveis, caso Caleta, São Pedro, região de Coquimbo, Chile. Esta apresentação e este trabalho foi desenvolvido pela professora doutora Carmen Correa, Dr. Juan Sarmiento e a doutora Josefa Espinace, e vamos então transmitir agora a comunicação. Se presenta a continuación los resultados de la investigación denominada Gestión del Riesgo Participativa como medio hacia la transformación adaptativa de comunidades y territorios vulnerables, de los profesores Carmen Paz Castro de la Universidad de Chile, Juan Pablo Sarmiento de la Universidad Internacional de Florida y de la geógrafa chilena Josefa Espinace.
Este estudio fue realizado en la ciudad de La Serena, en la región de Coquimbo, ubicada en la zona norte de Chile, en una comunidad de pescadores artesanales denominada originalmente como Caleta San Pedro. El objeto de estudio fue seleccionado debido a la alta exposición a tsunamis y terremotos en que se localiza esta comunidad de pescadores que ha sufrido varios eventos sísmicos importantes la última década y que se encuentra en una zona de gap sísmico, donde existe la posibilidad de que ocurra un gran terremoto a corto o mediano plazo, ya que el último evento de este tipo fue en 1922. Esto, sumado a la condicionante geológica y geomorfológica de la amplia terraza marina baja en que se encuentra este asentamiento, implica una lejanía importante al área de seguridad, que se encuentra a más de 1 kilómetro de distancia que la población debe recorrer a pie en caso de emergencia. La dependencia económica principal de la caleta es la pesca artesanal, que condiciona la alta vulnerabilidad socioeconómica de la población y el escaso acceso al trabajo de la población femenina. La planificación territorial ha sido incapaz de impedir el poblamiento de esta zona de alta exposición y han surgido desde 2010 nuevas urbanizaciones residenciales de alta densidad al norte de la caleta de pescadores cuyos nuevos residentes han sido atraídos por la calidad de vida en la zona costera, sin tener percepción de la amenaza existente. Esta inserción de capital privado de empresas inmobiliarias se ha intensificado desde 2017 y no ha estado acompañada de medidas de seguridad adecuadas, como por ejemplo la construcción de nuevas vías de evacuación y señaléticas, así como de la organización y capacitación de la población para la evacuación ni otras medidas preventivas. Se analiza el caso de estudio como una experiencia de innovación social, según la teoría de Haxeltine, facilitada por el buen nivel de percepción del riesgo de la comunidad de pescadores artesanales, según Castro Correa y otros, así como por su cohesión social y el objetivo común de prevenir pérdidas de vida por posibles eventos de tsunami que afecten la zona. Desde el hito a nivel nacional del terremoto y tsunami de 2010, la comunidad ha realizado una serie de ajustes incrementales, denominados así por Pelling, por corresponder a acciones que en su conjunto van avanzando hacia dominios de mejoramiento y reducción del riesgo. Para comprender cómo se ha ido generando esta inserción de la sociedad civil en el proceso de gestión del riesgo, se ha utilizado la metodología de biografía de innovación social de Cleverker y Terstrip, a través de entrevistas en profundidad a actores claves de la comunidad y de instituciones públicas, así como de trabajo de campo. Esto permitió analizar la percepción del riesgo respecto a la exposición, junto con diseñar el mapa de actores y sus relaciones, para definir a través del análisis biográfico cómo se ha modificado la incorporación y responsabilidad de la comunidad pesquera en la reducción del riesgo y cómo se ha establecido una relación con los nuevos habitantes del sector que no pertenecen a su mismo estrato socioeconómico ni cuentan con el mismo nivel de percepción del riesgo. Los actores que impulsaron la iniciativa pertenecen a la sociedad civil y son el Sindicato de Pescadores. Ellos solicitaron ayuda a la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, y al gobierno local, municipalidad, quienes apoyaron con recursos y capacitación. Sin embargo, se destaca la organización de la comunidad para llevar adelante su proyecto y perfeccionarlo cada año. Sin embargo, la comunidad por sí sola no es capaz de sostener el proyecto y han sufrido retrocesos, especialmente por la llegada de una gran cantidad de población a la zona, a nuevas urbanizaciones autorizadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esto ha generado conflictos entre ambas comunidades y con las instituciones públicas, a las cuales culpan de los problemas actuales y del aumento de la inseguridad. Sin embargo, el enfrentar problemas comunes ha permitido cohesionar a la comunidad histórica con la recién llegada, representada esta última por la Junta Vecinal, conformando actualmente la nueva comunidad Costa San Pedro. El terremoto tsunami de 2010 fue un hito a nivel nacional que significó un aumento importante de la percepción social del riesgo y del interés de las instituciones por la prevención. No obstante, esta zona no fue afectada, se generó una profunda conciencia de la necesidad de reducir el riesgo en las zonas de alta exposición en todo el país.
Es en 2010 entonces cuando la comunidad de pescadores artesanales, impulsados principalmente por las mujeres de La Caleta, comienza a trabajar en un sistema de gestión de la emergencia, apoyados por la ONEMI y la municipalidad, instalando alarmas, construyendo 2 vías de evacuación y organizando simulacros de evacuación que se han ido perfeccionando con el tiempo. Luego se produjo el terremoto de 2015, que generó un pequeño tsunami que no afectó a La Caleta, pero que permitió probar con éxito el sistema generado. Sin embargo, el 2017 comenzaron a incrementarse las nuevas urbanizaciones. El año 2019 se produjo un nuevo terremoto muy superficial, que no generó tsunami, pero sí un gran temor en la población. La evacuación preventiva fue un caos al colapsar las vías de evacuación y el tiempo para llegar al área de seguridad se duplicó. Esto generó conflicto y desconfianza con las autoridades e instituciones que habían aprobado el área de expansión urbana sin generar los necesarios proyectos de prevención de riesgos. Hasta el 2020, la comunidad ha sufrido un gran deterioro de sus vías de evacuación, incluso con el bloqueo de estas por el mejoramiento de la carretera que las atraviesa antes de llegar al área de seguridad y la pérdida de sus luminarias por robos. Estos graves problemas llevaron a un necesario entendimiento entre ambas comunidades, conformando lo que hoy se llama Comunidad Costa Caleta San Pedro, que está actualmente retomando la relación con la municipalidad y con la Oficina Nacional de Emergencia, para recuperar las vías de evacuación y comenzar nuevamente a organizar sus planes de prevención. La experiencia de innovación social referida ha sido posible debido a la alta percepción del riesgo de la comunidad de pescadores que admiten que así como viven del mar, este les puede hacer perder sus vidas, por lo que depende de ellos el responsabilizarse de la prevención del riesgo. 73% de los encuestados señalaron estar de acuerdo y muy de acuerdo con la afirmación planteada respecto a que su vivienda no está libre de afectación por tsunami. El temor causado por el terremoto y tsunami de 2015 se observa en la percepción de inseguridad de la población, donde solo el 49% de los encuestados respondió que se siente preparado para enfrentar otro evento similar. Con los avances en la organización comunitaria, incluso con los problemas que han tenido, actualmente la población se siente mucho más preparada para enfrentar un evento sísmico importante, estando un 70% de los encuestados de acuerdo con esto. Se observa además que un 50% de la población teme perder sus pertenencias por un evento de tsunami. Llama la atención que casi un 100% de los encuestados piensa que sus vecinos no conocen el plan de emergencia comunal, lo que demuestra un problema de comunicación de este importante instrumento. Consideraciones finales. La innovación social llevada adelante por la comunidad Costa Caleta San Pedro representa un ejemplo de acción adaptativa desde las bases, que desarrolla acciones que fortalecen el tejido social y conducen a un cambio en el sistema de gestión del riesgo. Se observaron diversas estrategias de prevención del riesgo de tsunami que generaron capacidades y optimizaron los recursos existentes, hechos que han motivado a las instituciones locales a entregar apoyo en capacitación y recursos. La relación entre los dirigentes de La Caleta ha avanzado desde el trabajo interno de la comunidad de pescadores artesanales al trabajo en conjunto con la población de las nuevas urbanizaciones vecinas de diferentes estratos socioeconómicos, creando la comunidad Costa Caleta San Pedro. La percepción del riesgo en general es buena, aunque se observa que es muy sensible a la ocurrencia de eventos sísmicos importantes, mostrando una susceptibilidad que se puede traducir en cambios en el comportamiento en futuros eventos. Las iniciativas han tenido avances y retrocesos, que han resultado en un mayor interés en potenciar la acción comunitaria como estrategia de carácter continuo que impulsa a las instituciones a gestionar mejoramientos permanentes. Muchas gracias y queremos enviar un afectuoso saludo a todos los participantes y a los organizadores, desde Santiago y desde Miami. Muito obrigada à professora doutora Carmen Correia, do Departamento de Geografia da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Chile, por nos ter feito chegar esta a sua apresentação, a apresentação do trabalho que fez em conjunto com os restantes autores que há pouco indiquei.
Aproveito para fazer aqui um ponto de situação do webinar. Há pouco introduzi no chat da plataforma Zoom um link que remete para o livro de resumos do 5º Congresso Internacional de Riscos. Os autores, os participantes que pretendam consultar o livro de resumos vão ver que têm lá os contactos de todos os autores que fizeram comunicações e vão fazer comunicações neste evento. E, portanto, os autores que não estiverem connosco agora neste webinar e que se existirem algumas perguntas que queiram colocar sobre os seus trabalhos, podem utilizar os dados que estão disponíveis, os contactos que estão indicados no livro de resumos e fazer então diretamente as questões a esses autores. Referir que temos connosco neste webinar a doutoranda Sílvia Fonseca e, portanto, quem quiser colocar alguma questão pode fazê-lo já através do chat e no final, no momento de debate, iremos transmitir todas as perguntas que forem feitas. Aproveito também para dar a indicação de que até agora já assistimos a 3 comunicações das 5 que temos previstas para este painel sobre gestão de riscos. A primeira comunicação que foi aqui feita foi do professor Dr. António Betânia de Almeida, que nos trouxe uma comunicação sobre as métricas de resiliência, uma reflexão conceptual no contexto da gestão do risco. De seguida, então, tivemos a apresentação da doutoranda Sílvia Fonseca sobre como melhor gerir os incidentes críticos, estratégias disfuncionais, stress e resiliência em profissionais de emergência médica, e acabamos agora de ouvir a apresentação da doutora Carmen Correia, do Chile, que nos trouxe então também uma comunicação sobre a gestão do risco. O tema da próxima apresentação é governança e gestão de riscos e desastres, uma proposta para a região metropolitana de São Paulo, no São Paulo, Brasil. Esta apresentação será feita então pela doutoranda Samia Nascimento Suleiman, do Laboratório de Gestão de Risco da Universidade Federal do ABC no Brasil, e este trabalho foi desenvolvido em conjunto com outros autores que passo a indicar, a doutora Cátia Canil, a doutor Ronaldo Figueira, o Dr. Fernando Nogueira e o Dr. Rodolfo Moura. Então vamos assistir à sua apresentação. Olá, meu nome é Samia Suleiman, sou pesquisadora e pós-doutoranda no Laboratório de Gestão de Riscos da Universidade Federal do ABC, em São Paulo, Brasil, e venho apresentar o trabalho Governança e Gestão de Riscos e Desastres, uma proposta para a região metropolitana de São Paulo, Brasil. Esse trabalho foi feito em conjunto com os professores Cátia Canil e Fernando Rocha Nogueira, e o doutorando Rodolfo Baesso Moura, todos da Universidade Federal do ABC, e com o Ronaldo Malheiros, que é secretário executivo da Câmara Técnica Metropolitana de Gestão de Riscos Ambientais da região metropolitana de São Paulo, que é o caso que eu venho apresentar. Esse trabalho faz parte das atividades do Laboratório de Gestão de Riscos, que, além do tema de governança e políticas públicas que eu venho apresentar, também trabalha com o tema de construção social do risco, inovação para as metodologias de mapeamento de risco, abordagens educativas, interdisciplinares e publicações. Esse trabalho se centra em 3 abordagens histórico-metodológicas. Por um lado, a questão da governança, apontando arranjos legais, processuais e institucionais que potencializem a gestão pública junto com a sociedade civil e diferentes atores, tendo, claro, o Estado um protagonismo tanto na motivação quanto no investimento desse tipo de abordagem. O tema da gestão de risco e desastre, o GRD, que vai não só dentro da perspectiva do diagnóstico, né, do mapeamento, do planejamento, mas também demanda uma articulação de atores e instituições para trabalhar não só a prevenção dos riscos, mas também a preparação e resposta em situações de desastre. E essa abordagem está assentada na nossa lei 12.608,
que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil no Brasil. E o terceiro campo de estudo é um enfoque metropolitano na gestão territorial, e no caso a região metropolitana de São Paulo, que apresenta diferentes conflitos, não só sociais, ambientais e econômicos, mas principalmente o tema de riscos e desastres. E também se assenta no Estatuto da Metrópole, que interpõe para a gestão de regiões metropolitanas o arranjo dessa governança. Então, essa apresentação está dividida em 3 partes. Inicialmente, eu vou apresentar a região metropolitana de São Paulo, como esse território apresenta o tema de risco e desastre e quais são os arranjos atuais que estão se configurando dentro da perspectiva do que nós entendemos de governança e gestão de risco e desastre. A região metropolitana de São Paulo está localizada na região sudeste do Brasil, né, uma área bastante populosa, mais de 21 milhões de pessoas se localizam nessa área, né, metade do estado de São Paulo se localiza nessa região metropolitana, que também tem uma importância econômica, não só no nível estadual, metade do PIB estadual está concentrado nesse território, mas também 18% do PIB nacional, o que coloca tanto a potencialidade de investimento e recursos, mas também muitas vulnerabilidades. Também, além da questão populacional desse território, existem inúmeros complexos industriais, comerciais e financeiros que colocam a diversidade de gestão e os desafios para o entendimento das dinâmicas desse território. E o mais, claro, nesse mapa aparece São Paulo, que é a capital do estado, e é o grande propulsor tanto do desenvolvimento econômico, mas também da expansão de vulnerabilidades e de urbanização. Nesse mapa a gente observa a mancha urbana centralizada na cidade de São Paulo, mas que se estende por toda a grande São Paulo e também para a região metropolitana. Inclusive nós já temos também estudos de uma macro metrópole paulista que se estende nessa perspectiva da urbanização, mas que interpõe nesse processo uma urbanização precária de assentamentos irregulares em áreas ambientalmente frágeis, que não só apontam problemas relacionados à ocupação e à suscetibilidade, principalmente de deslizamentos e inundações, mas também uma população vulnerável que não tem a infraestrutura nem urbana, nem social, nem econômica, nem política de gestão desse processo. Então, dentro desse território, a discussão da gestão de risco e desastre se coloca não só como urgente, mas também muito complexa e desafiadora. Mostrando um pouco do cenário, né, o mapeamento mais tradicional aponta muito os impactos dos deslizamentos e das inundações. E na região metropolitana, nós temos 1,2 milhão de pessoas vivendo em áreas suscetíveis a esse tipo de evento e de desastre. Porém, existem outras complexidades, como os incêndios nas áreas urbanas, o transporte de cargas perigosas, represas. Então tem toda uma diversidade de ocupação e de situações de risco que também demandam uma visão mais integrada de todo esse território. Para entrar então na perspectiva do que a gente tem observado de governança, entendendo essa complexidade do território, foi estabelecida em 2015 a Câmara Técnica Metropolitana para a Gestão dos Riscos Ambientais dentro dessa região metropolitana de São Paulo, com o objetivo de integrar, discutir e propor diretrizes ao planejamento territorial no âmbito da gestão de risco e desastre, considerando tanto os riscos geológicos e hidrológicos quanto os tecnológicos. Nessa configuração, nessa organização da Câmara Técnica Metropolitana, se colocou a necessidade de um processo de governança metropolitana que, claro, respondesse à política nacional que interpõe um diálogo entre os entes federativos no Brasil, como de outros atores, não só do poder público, mas da iniciativa privada e da sociedade civil, e também, dentro do Estatuto da Metrópole, a organização de instrumentos e de arranjos que deem conta das complexidades e demandas na perspectiva metropolitana. A Câmara Técnica tem uma composição bastante diversificada,
Na Secretaria Executiva está a cidade de São Paulo, que é a capital do estado e tem maior representação política e econômica e de população também, né, de densidade, mas também Santo André e São Bernardo, que são cidades também de protagonismo na região. Além dos governos municipais, estão integrados institutos de pesquisa, a universidade, como a UFABC, a USP, que também é uma das maiores universidades do país, e o Instituto Geológico, integrando essa perspectiva da técnica e acadêmica, e também instituições e companhias e departamentos do governo do estado, como a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Departamento de Águas, a Comissão Estadual de Defesa Civil, que trazem essa perspectiva também da gestão integrada com a escala estadual, além da Cruz Vermelha Brasileira. A Câmara Técnica Metropolitana tem 6 linhas de ações importantes para se entender essa perspectiva de atuação, tanto o tema de incêndios, a mobilização e operação do fogo zero, a gestão de desastres, a articulação por bacias hidrográficas, entendendo, né, a gestão não só dos municípios, mas da região metropolitana, riscos geológicos, tecnológicos e, principalmente, que eu venho falar, é o projeto de lei que está em andamento de um plano de desenvolvimento urbano integrado, que é o PDUI. Esse plano de desenvolvimento, ele tem alguns eixos funcionais e dentro desses eixos a gestão de risco ela é transversal, tanto o tema de desenvolvimento econômico, social e territorial considera as questões de ocupação de áreas de risco, habitação e vulnerabilidade social também considera os assentamentos precários e políticas habitacionais que deem conta e respondam a essa situação. O tema de meio ambiente, saneamento e recursos hídricos também, porque muitos assentamentos precários estão localizados em áreas de manancial e áreas de proteção ambiental, havendo um conflito ambiental e social. Como o tema de mobilidade, transporte e logística, não só pelo transporte de cargas perigosas, mas também os impactos que inúmeras inundações e deslizamentos causam para o fluxo de mercadorias e de pessoas. Então, o interessante desse plano que está em andamento, né, a aprovação como projeto de lei, além de colocar o tema de gestão de risco dentro como uma estratégia de ação dentro do planejamento da região metropolitana, também considerar a Câmara Técnica como instância de governança metropolitana do que se tem considerado como um plano metropolitano de gestão de riscos ambientais. É isso que eu venho apresentar, essa é a nossa bibliografia básica do trabalho, e eu queria agradecer a oportunidade, aí tem o meu e-mail e o site do Laboratório de Gestão de Risco, e também a referência ao projeto temático, Governança Ambiental na Macrometrópole Paulista, face à variabilidade climática, que é um projeto bastante amplo, com diferentes pesquisadores, universidades, instituições, que têm trabalhado o tema de governança, não só como uma proposta, mas como uma implementação de política pública. Obrigada. Muito obrigada à doutoranda Samia Suleiman pela sua apresentação. Resta-nos então mais uma comunicação neste painel, apesar de estarmos adiantados no tempo, também porque estamos a passar os vídeos das apresentações dos autores e os vídeos têm um tempo um bocadinho mais curto do que aquele que nós previmos para as apresentações. Assim, para finalizarmos a série de comunicações deste painel sobre a gestão de riscos, vamos assistir à apresentação subordinada ao tema Integrando Ciência e Política Pública para a Gestão de Riscos na região metropolitana de São Paulo, Brasil, uma proposta de extensão universitária. Esta apresentação será feita também pela doutoranda Samia Nascimento Suleiman, e dizer ainda que este trabalho foi desenvolvido por outros autores, nomeadamente Dr. Fernando Nogueira, doutora Cátia Canil, Dr. Rodolfo Moura e Dr. Lucas da Silva. Podemos então assistir à última apresentação do painel. Olá, eu sou o Lucas Rangel,
pesquisador do Laboratório de Gestão de Riscos da Universidade Federal do ABC. Os outros autores são Samia Sulaiman, pós-doc, Fernando Nogueira e Kátia Canil, docentes e coordenadores do laboratório, e Rodolfo Moura, doutorando. O nosso trabalho é intitulado Integrando Ciência e Políticas Públicas para a Gestão de Riscos na Região Metropolitana de São Paulo, Brasil, uma proposta de extensão universitária. O nosso grupo ele surge em 2014 com uma abordagem interdisciplinar para estudar a questão dos riscos e dos desastres. Algumas linhas de pesquisa estão listadas neste slide. São elas: construção social do risco, inovação das metodologias de mapeamento de risco, governança, tomadas de decisão e políticas públicas, metodologias participativas, educação e comunicação, publicações, técnicas e pedagógicas. Esse resumo ele teve o objetivo de contar a nossa experiência sobre um projeto de extensão universitária, denominado Caminhos Participativos para a Gestão de Riscos e Desastres. E o que foi esse projeto? Esse projeto, o Caminhos Participativos, ele foi elaborado pelo Laboratório de Gestão de Riscos da UFABC, o LabGRIS, em parceria com o Consórcio Intermunicipal da Bacia do Juqueri. Ele envolveu professores, pesquisadores, estudantes de graduação, de pós-graduação, principalmente dos cursos de Engenharia Ambiental Urbana, Bacharelado em Planejamento Territorial e o Programa de Pós-Graduação, Planejamento e Gestão Territorial. Esse projeto organizou 8 oficinas, oferecidas de março a novembro de 2019, nos municípios participantes e também na universidade. Os municípios do Cimbaju são Caieiras, Cajamar, Mairiporã, Franco da Rocha e Francisco Morato. Contando um pouquinho da nossa área de intervenção, ela está localizada no estado de São Paulo, mais precisamente na região metropolitana de São Paulo, a noroeste dessa região, e ela conta com 600 mil habitantes e uma área total de 731 km². Dentro dessa região metropolitana de São Paulo, que é a maior da América do Sul, que conta com 21 milhões de pessoas. E por estar na beirada da bacia sedimentar, é um local bastante suscetível a processos de deslizamento e também inundação. Um dos resultados deste trabalho foi exatamente a elaboração de boletins para cada oficina, para comunicar não só a nossa comunidade acadêmica, mas também os servidores dessas prefeituras e a população desses municípios. Então agora eu vou passar rapidamente por cada oficina, contando a temática e a metodologia empregada. A primeira delas foi denominada Mapear Riscos, identificar problemas e suas causas, e contou com uma metodologia muito bacana, que foi o mapeamento participativo. Os participantes foram divididos em grupos e cada grupo tinha um morador da área que ia ser mapeada como líder. E ele guiou no campo esse grupo para contar não só a história, mas também apontar os problemas daquela área em relação aos riscos ambientais.
A nossa segunda oficina foi denominada Lineares de Precipitação, como indicadores para alertas antecipados, construção de redes colaborativas. E a metodologia empregada foi o Café Mundial, onde os participantes são divididos em grupos e debatem as mesmas questões, tentando sempre complementar o que o grupo anterior falou. E depois é tirada uma síntese. A nossa terceira oficina foi denominada Comunicação e Educação, possibilidades sociais e tecnológicas para o enfrentamento dos riscos. E a metodologia empregada foi uma autoavaliação dos municípios sobre as ações de comunicação e educação na gestão de risco, com o objetivo de tentar apontar as potencialidades e as limitações dessas ações. A nossa quarta oficina foi denominada Introdução ao uso de veículos aéreos não tripulados, monitoramento urbano ambiental. Ela foi realizada em Cajamar e a metodologia empregada foi um debate aberto sobre as dificuldades de utilizar esse equipamento em uma área de risco a deslizamento ou inundação. A nossa quinta oficina foi denominada Risco se mitiga com projeto ambiental urbano e contou com uma metodologia muito bacana. Os participantes foram divididos em grupos e eles propuseram intervenções urbanísticas para tentar melhorar a qualidade ambiental de uma área de risco e, ao mesmo tempo, resolver a questão do risco naquele lugar. E a área utilizada foi justamente a área que eles tinham ido a campo na primeira oficina. A nossa sexta oficina foi denominada Geoprocessamento para Gestão de Riscos, e a metodologia empregada foi uma análise regional das questões de riscos na bacia do Juqueri. Só para levantar um dos exemplos, eles têm um problema muito latente lá, que é a represa Paiva Castro, um reservatório bastante grande, que quando chove muito e as comportas precisam ser abertas, causa inundação nos municípios do Cimbaju. A nossa sétima oficina foi denominada Gestão Integrada de Riscos e a metodologia empregada foi a sistematização de um fluxograma da gestão de riscos em cada município. Então, eles foram separados por município e cada um desenhou as relações entre instrumentos, entidades, população na gestão de riscos do seu próprio município. A nossa última oficina foi uma oficina de síntese e encerramento do projeto, onde todos os participantes foram convidados a fazer um balanço sobre o que foi aprendido, o que foi construído e como colocar em prática algumas discussões realizadas ao longo do ano de 2019. Esse projeto de extensão, o Caminhos Participativos para a Gestão de Riscos e Desastres, ele reforçou o conceito de gestão integral dos riscos e deu um ênfase bastante grande na participação e colaboração. Outro resultado importante foi o reconhecimento e o entendimento do que é a construção social do risco pelos servidores municipais que participaram das oficinas. Então, tentar tirar aquela ideia de que o risco está no barranco e tentar olhar
o processo sócio-histórico que construiu aquele risco presente como uma condição insegura. E também ela contribuiu numa articulação regional entre os municípios, mas também uma articulação intramunicipal dentro da própria prefeitura, porque uma das premissas das oficinas era ter pessoas de várias secretarias. Então a gente conseguiu reunir pessoas da habitação, da defesa civil, do planejamento, do meio ambiente, todas sentadas numa mesma mesa para discutir a temática dos riscos e desastres. Isso foi muito importante nesse projeto. Fica aqui o convite para ler o livro do Caminhos Participativos, que está em processo final de revisão, vai sair esse ano, final do ano ou no começo do ano que vem. Então fica o convite para vocês lerem. E por fim, o site do Laboratório de Gestão de Riscos da Universidade Federal do ABC, onde certamente a gente vai divulgar o livro, e o meu e-mail pessoal para qualquer dúvida que vocês tiverem. Muito obrigado. Gostaria agora de fazer aqui uma pequena correção. Há pouco referi que esta apresentação ia ser feita pela doutoranda Samia Suleiman, era essa a indicação que eu tinha aqui. No entanto, quem preparou esta comunicação foi o Dr. Lucas da Silva, e por isso peço desculpa por ter feito esta indicação errada. Chegamos assim ao fim de todas as apresentações que estavam previstas neste painel sobre gestão de riscos. Queria agradecer a todos os palestrantes pelas apresentações feitas, a todos os trabalhos que foram aqui apresentados sobre esta temática. Trabalhos diversos e diferentes também perspectivas. Daria agora início ao momento de debate. Temos agora um tempo bastante alargado até para termos um espaço para debate. Assim, como dei a indicação logo no início, gostaria que os participantes que estiverem agora a assistir e que queiram fazer alguma pergunta sobre as apresentações, podem colocá-las no chat. Temos connosco uma palestrante deste painel, a doutora da Silvia Fonseca. Portanto, se tiverem alguma questão sobre o seu trabalho, eu poderia então que colocassem no chat. Aproveito para dizer que o título da sua comunicação foi Como melhor gerir os incidentes críticos, estratégias disfuncionais, stress e resiliência em profissionais de emergência médica, e portanto temos connosco aqui no webinar. Quem quiser colocar alguma questão sobre o seu trabalho pode fazê-lo agora, que ela estará aqui para dar respostas. Pedia assim que a doutora Silvia Fonseca ligasse a sua câmara, se pudesse ser, e o seu microfone. Bom dia. Agora aqui a postos para as perguntas que possam surgir. Olá, bom dia. Bom dia. Queria antes de mais agradecer a participação e acho que todas as comunicações foram bastante ricas e queria agradecer a participação e estou de facto disponível para qualquer questão. Nós agora temos que aguardar um bocadinho que os participantes coloquem por escrito, se assim o entenderem, as suas perguntas. Aproveito também para voltar a indicar que no chat eu coloquei um link que remete para o livro de resumos do 5º Congresso Internacional de Riscos. Este livro tem todos os resumos dos trabalhos que estão a ser apresentados ao longo deste congresso e tem também a indicação dos autores e os contactos dos autores. Assim, os autores que aqui apresentaram a comunicação, neste caso em vídeo, que nos fizeram chegar as comunicações em vídeo e que não estão presentes online para responderem agora às questões, então pedia que para esses autores fizessem chegar as perguntas através do e-mail que está no livro de resumos.
Tendo connosco a doutora Sílvia, então é mais fácil dar respostas já e, portanto, assim poderiam dirigir as suas perguntas para ela. Vamos aproveitar também, se caso a doutora pretenda falar um bocadinho do trabalho, da equipa que desenvolveu este trabalho, como é que surgiu então este tema e depois no processo de desenvolvimento, se quiserem então fazer algum comentário, nós também agradecemos, porque assim vamos aproveitando também para explicar mais sobre ele aos participantes. Portanto, outra vez, boa tarde. Portanto, este estudo nasceu na colaboração que existe entre a Faculdade de Psicologia, o Laboratório de Reabilitação e Psicossocial, com o INEM e mais especificamente com o CAPIC, portanto o Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise, que é dirigido quer às vítimas nos diferentes contextos, mas também de suporte e apoio aos próprios profissionais que efetivamente diariamente são expostos a vários estímulos que poderão ser potencialmente traumáticos. E, portanto, o que fomos percebendo também no seguimento da tese de doutoramento da doutora Sónia Cunha foi que estas estratégias de coping tinham de facto algum papel, quer no desenvolvimento de sintomatologia de trauma, e o que tentamos perceber foi o que é que poderia contribuir para os profissionais mobilizarem mais estratégias disfuncionais, de estratégias distrativas ou consumo de substâncias, e evitarem efetivamente a gestão emocional destes estímulos. E, portanto, foi isso que tentamos compreender. É evidente que o estudo tem limitações, não é um estudo experimental, não é um estudo longitudinal e, portanto, não podemos dizer com toda a segurança que, ao trabalharmos o stress e que mesmo a dimensões da resiliência, estamos efetivamente a trabalhar e a reduzir as estratégias disfuncionais. Portanto, também temos que ver com alguma cautela os dados que recolhemos, que são importantes indicadores, mas a partir daqui teríamos que passar com umas outras comunicações para planos mais concretos e depois testarmos com estudos experimentais. Mas mesmo fazendo a ponta... Mais tempo a ter resultados. Exatamente, sim, sim, e penso que esta pandemia também vai alterar muito a realidade do que é estar exposto a estes estímulos e a realidade ocupacional destes profissionais, e nós até temos colaborado na continuidade também do meu doutoramento com dados pós-Covid, e há efetivamente aqui algum impacto na sintomatologia de trauma e na gestão e na tentativa de adaptação a stressores que são desconhecidos e que são novos. E também o que percebemos é que os profissionais necessitam deste suporte e deste apoio cada vez mais permanente, cada vez mais contínuo. Isto também vai no seguimento de um póster que também apresentei ontem, que há uma necessidade desta informatização destes procedimentos, ainda que há o lado humano e o lado técnico do que é que um psicólogo faz e analisa, mas há também uma necessidade de conseguirmos chegar a todos os profissionais igualmente. E, portanto, esta monitorização psicológica mais básica, mais basilar, para depois passarmos para um nível mais aprofundado, e há necessidade de desenvolver estes sistemas mais informatizados, que o meu projeto pretendeu responder também a isso, e outros projetos também estão-se a desenvolver nesta área. Mas então, de facto, neste momento em que vivemos uma situação de pandemia com a SARS-CoV-2 aqui cada vez mais aflitivo no nosso território também, acredito que estes profissionais neste momento não ficam sujeitos apenas ao stress no momento em que chegam a um acidente e acabam por ver uma situação menos agradável e que isso depois possa causar stress e outras situações de foro psicológico, mas neste momento acabam por ser todas as situações porque estão vulneráveis, acabam por estar vulneráveis eles próprios a virem a contrair a doença, portanto eles próprios ficarem também afetados na sequência das saídas
dos estabelecimentos, portanto, no socorro, no próprio socorro, eles também são neste momento, vítima, não é? Vítimas, exatamente, é sim, 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 sim. O que é considerada a vítima em terceiro nível, e isto ainda acresce a falta de controle e o medo do desconhecido, que acaba por ser bastante maior, o potencial traumático poderá ser bastante maior quando falamos de algo que não controlamos, que não conhecemos muito bem, e portanto podemos ter posteriormente, e acredito que também a longo prazo é que vamos compreender efetivamente o impacto e a dimensão, um impacto muito maior na saúde psicológica e ocupacional. Aproveito também para perguntar se estão a pensar fazer esta análise aprofundada para os diferentes grupos etários, ou seja, tendo em conta as idades destes operacionais, destes agentes. De facto, uma das variáveis mais analisadas na literatura é mesmo a experiência profissional e a faixa etária também, de algum modo, que acompanha. De momento, nos dados preliminares que temos explorado, há alguma influência da idade, não tanto da experiência profissional, porque de facto para todos os profissionais isto é uma realidade e um conjunto de stressores desconhecidos. Portanto, nenhum deles estava efetivamente, apesar de existirem no INEM várias atividades de preparação e planos, mas é algo tão desconhecido que parece que está a afetar todos de uma forma bastante igualitária, ainda com a idade e com a experiência profissional, há já aqui algumas sensibilidades e algumas diferenças, mas isto tem que ser controlado mais ao longo do tempo. Portanto, em estudos longitudinais penso que iremos perceber os recursos que os profissionais com mais experiência também foram solidificando e até que ponto é que isto poderá estar a protegê-los do impacto da Covid e dos estressores. Exatamente. Seria também interessante percebermos até que ponto é que um destes profissionais acaba por integrar as equipas e sair em socorro e se consegue aguentar então este stress, que abandonar esta atividade porque fica com traumas, porque, enfim, acaba por sair prejudicado a nível psicológico e então não consegue de todo dar continuidade ao serviço e prestar um serviço profissional de qualidade. Sim, em termos económicos, também já temos visto vários relatórios que há um impacto económico claro em termos ocupacionais e custa efetivamente à sociedade. Também o próprio socorro das vítimas fica comprometido, mas o INEM tem uma estrutura muito sólida naquilo que é o suporte aos profissionais e, portanto, os dados também não têm demonstrado uma grande disparidade no impacto, não existem níveis elevadíssimos de trauma, de estratégias de coping disfuncionais, como vimos também neste estudo, porque há uma preocupação na formação contínua em termos de construtos mais psicológicos e, portanto, este suporte individual e grupal aos profissionais está a ser assegurado, é evidente com as devidas dificuldades, daí a necessidade de sistemas informatizados, porque é muito difícil chegarmos a todos e todos estarem disponíveis para falarem e é evidente que há as limitações de ser um colega de trabalho, acabam por ser psicólogos dentro da estrutura e, portanto, há sempre algumas sensibilidades que têm que ser acauteladas. Bem, muito obrigada pelos contributos sobre o seu trabalho e parabéns a toda a equipa pelo trabalho que estão a fazer. Obrigada. Espero que no próximo Congresso de Riscos hajam novas evoluções sobre os vossos trabalhos e que sejam apresentados aqui também para podermos ver a evolução e saber mais. Obrigada. Até ao momento ainda não recebemos nenhuma questão, mas também tivemos aqui mais uma explicação do trabalho que foi feito e acredito que estejam cada vez mais esclarecidos sobre aquilo que estão a fazer e que estão a desenvolver no âmbito do trabalho da doutoranda Sílvia Fonseca e do restante grupo. Uma vez que não chegaram questões e também não temos aqui os restantes palestrantes para poder responder, portanto acabamos por estar um bocadinho mais limitados naquilo que seriam a diversidade de perguntas que poderiam aqui existir. Vou então agradecer mais uma vez
a todos e a todos os que estiveram connosco a assistir às apresentações. Agradecer à doutora Sílvia que esteve aqui online a assistir e também a dar respostas. Só um bocadinho, que parece que temos aqui uns comentários. A professora doutora Cristina Queiroz fez aqui um comentário que só agora vi, a referir ainda sobre o trabalho da doutora Sílvia, que para além da idade, o sexo e a existência de filhos é um fator também importante a analisar, a ter em conta. Sim, sim. Mesmo nestes dados vimos que as mulheres parecem ter alguma vulnerabilidade ao nível de como experienciam estes estressores e de que estratégias é que mobilizam. E a assistência de filhos temos visto também que em termos do impacto da sintomatologia traumática não sabemos quais são os processos envolvidos, se há maior identificação, o que é que poderá estar a explicar estes resultados, mas profissionais com filhos também apresentam uma maior vulnerabilidade a alguns indicadores, sim. Bem, obrigada novamente. Não havendo mais questões, nem mais comentários, apesar de estarmos ainda no tempo previsto para este webinar, acabo por dar por encerrado este painel sobre a gestão de riscos no 5º Congresso Internacional de Riscos. Agradeço mais uma vez aos autores por todas as intervenções e a todos os participantes que estiveram aqui connosco a assistir e que também colaboraram agora neste debate. Vamos então aproveitar para ir para um intervalo e informar que vamos retomar as apresentações aqui neste webinar 2 às 11 horas, com o painel sobre saúde e poluição. O painel irá decorrer até às 12h30. No mesmo horário que irá decorrer o próximo painel, ou seja, entre as 11 e as 12h30, vai decorrer em paralelo um outro painel no webinar número 1, através do link do webinar número 1, um painel sobre os efeitos dos incêndios florestais. E, portanto, os participantes que estiverem aqui ou os palestrantes que estiverem aqui podem optar por um destes painéis. Portanto, espero que continuem connosco a assistir ao 5º Congresso Internacional de Riscos e até já. Obrigada, até já. Obrigada.